O mundo está travando uma guerra silenciosa por território. Mas não é uma guerra feita com tanques, mísseis ou soldados. É uma disputa muito mais sofisticada e muito mais perigosa. Uma disputa por água, alimentos, energia, minerais estratégicos e capacidade de produção. E no centro dessa corrida global, existe um país que muitos brasileiros ainda não perceberam o verdadeiro tamanho do poder que possui: o Brasil. Enquanto grande parte da população discute apenas crises políticas do momento, gigantes globais estão olhando para outra coisa. Estão olhando para milhões de hectares férteis, para rios gigantescos, para reservas minerais absurdas, para energia abundante, para o agronegócio mais produtivo do planeta e, principalmente, para o futuro. Existe um motivo pelo qual chineses e indianos estão comprando terras brasileiras silenciosamente. E quando você entende o que está acontecendo nos bastidores da economia mundial, tudo começa a fazer sentido. Porque isso não é apenas agricultura, isso é geopolítica, isso é estratégia de sobrevivência nacional, isso é domínio econômico de longo prazo. A China possui cerca de 20% da população mundial, mas menos de 10% das terras agricultáveis do planeta. A Índia vive uma situação ainda mais delicada. Mais de 1 bilhão de pessoas dependendo de recursos naturais cada vez mais pressionados. Agora, imagine o que significa para essas potências olhar para um país como o Brasil. Um território continental, clima favorável, abundância de água doce, capacidade gigantesca de expansão agrícola, energia relativamente barata e uma das maiores reservas naturais do planeta. Na prática, o Brasil se tornou uma espécie de seguro estratégico para o futuro da segurança alimentar mundial. Durante décadas, o mundo enxergou o Brasil apenas como exportador de commodities. Um país que vendia soja, milho e carne, enquanto as grandes potências industrializavam e dominavam a tecnologia. A pandemia revelou algo que assustou governos no mundo inteiro. As cadeias globais são frágeis. Quem não controla recursos estratégicos pode ficar vulnerável em questão de semanas. Foi nesse momento que alimentos passaram a ser vistos como ativos geopolíticos. A China entendeu isso rapidamente. Hoje, eles não querem apenas comprar alimentos brasileiros. Eles querem participar da logística e da infraestrutura. Querem garantir acesso contínuo e estável às cadeias produtivas brasileiras nas próximas décadas. O Brasil possui cerca de 12% da água doce superficial do planeta. Isso se torna um ativo estratégico colossal. A terra brasileira deixa de ser apenas terra. Ela vira uma plataforma de segurança nacional, uma corrida por biomassa, biotecnologia, alimentos avançados, combustíveis verdes e materiais sustentáveis. O Brasil não é apenas o celeiro do mundo, é o pilar da sobrevivência global no século XXI. E, novamente, o Brasil aparece no centro do tabuleiro. A Amazônia, por exemplo, pode representar uma das maiores bibliotecas biológicas do planeta. O Cerrado brasileiro se tornou uma potência agrícola impressionante. O país possui capacidade absurda de geração de energia renovável, e isso transforma o território brasileiro em algo muito maior do que apenas fazendas. Estamos falando de potencial para dominar cadeias inteiras da economia verde mundial. Só que existe um problema. Enquanto potências enxergam o Brasil estrategicamente, muitos brasileiros ainda enxergam apenas o curto prazo. E é exatamente aí que mora o maior risco. Porque quando um país não percebe o valor estratégico do próprio território, outros percebem. A China já investe pesadamente em infraestrutura global através da nova Rota da Seda. Portos, ferrovias, energia e logística estão sendo conectados em dezenas de países. E o Brasil possui importância crítica nesse sistema por causa da produção agrícola e mineral. A Índia, por sua vez, vive uma corrida desesperada para garantir segurança alimentar e energética para o futuro. Sua população continua crescendo. Seu consumo aumenta. Sua indústria se expande rapidamente. E a necessidade por recursos estratégicos se torna cada vez maior. Agora imagine o impacto disso nas próximas décadas. A população global deve continuar aumentando. A demanda por alimentos tende a explodir.
A transição energética exigirá mais minerais. As mudanças climáticas podem reduzir produtividade agrícola em várias regiões do planeta. E poucos países terão capacidade real de expandir produção em grande escala. O Brasil é um deles, talvez um dos únicos, e isso muda completamente a posição geopolítica brasileira no século XXI. Durante muito tempo, o Brasil foi visto como o país do futuro. Uma frase repetida tantas vezes que virou até piada. Mas talvez o mundo esteja começando a enxergar algo que os próprios brasileiros ainda não perceberam. O futuro pode finalmente ter chegado, porque as vantagens brasileiras não são pequenas, são gigantescas. Energia renovável abundante, território continental, capacidade agrícola colossal, reservas minerais estratégicas, potencial logístico, mercado consumidor enorme, posição geográfica privilegiada e uma biodiversidade praticamente incomparável. Quando essas peças começam a se conectar, o Brasil deixa de parecer apenas um exportador de commodities e começa a surgir como uma possível superpotência bioindustrial e energética. Mas existe uma pergunta inevitável. O Brasil conseguirá transformar essa riqueza em soberania ou continuará apenas exportando matéria-prima enquanto outros países dominam tecnologia, indústria avançada e valor agregado? Porque é aqui que a verdadeira batalha começa. Não basta possuir recursos, é preciso industrializar, agregar valor, dominar tecnologia, criar infraestrutura, construir independência energética, investir em inteligência artificial, biotecnologia e manufatura avançada. Os países que estão comprando terras e ativos estratégicos no Brasil entendem isso perfeitamente. Eles não estão pensando apenas em hoje, estão pensando em 2050, talvez até 2100. E isso deveria fazer todo brasileiro refletir profundamente sobre o tamanho do território que possui. O Brasil não é pobre. O Brasil é um dos países mais ricos em recursos estratégicos do planeta. O problema é que riqueza natural sem estratégia nacional pode se transformar apenas em dependência externa sofisticada. E talvez seja exatamente por isso que essa disputa silenciosa esteja acontecendo agora. Porque o mundo percebeu algo que muda tudo. O século XXI talvez não seja dominado apenas por quem possui mais tecnologia, mas por quem controla energia, alimentos, minerais, água e território. E nesse jogo, o Brasil possui cartas extremamente valiosas. A grande pergunta é: nós teremos inteligência estratégica para jogar esse jogo? Porque enquanto muitos ainda enxergam apenas fazendas isoladas, grandes potências enxergam reservas de poder econômico para os próximos 100 anos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo silenciosamente diante dos nossos olhos. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que o Brasil pode ocupar um papel muito maior no futuro global do que a maioria imagina. Então aproveita esse momento e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai muito além das notícias superficiais. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa enxergar essa transformação silenciosa acontecendo. E comenta aqui embaixo. Você acha que o Brasil vai se tornar uma superpotência estratégica ou vamos deixar essa oportunidade escapar?